sim, sim. E o que você vê assim, né, que são, né, os desafios que se tinha há um tempo atrás, né, quais os desafios mais atuais, assim, você diria, no campo das plantas medicinais, né, da pesquisa, né? Né, tive a oportunidade de ir, né, representando a coordenação do ministério, né, quando a gente estava na gestão, né, da Política Nacional de Práticas Integrativas, em conhecer alguns países, né? E eu vejo que eles têm uma capacidade de recurso financeiro, né? E tecnológico, tecnológico eu digo de equipamentos mesmo, dentro dos laboratórios, que é algo que eu não vi aqui no Brasil, assim, né? Eu vejo que a gente tem laboratórios assim muito simples, né? Mas, como você falou, apesar do laboratório ser simples, né, a qualidade da pesquisa é muito grande, né? Mas isso é um grande entrave hoje, ou você enxerga que são outros os entraves, assim, para a gente avançar na pesquisa de plantas medicinais aqui no Brasil? Não, Daniel, eu posso te dizer, como pesquisador, nós temos que acompanhar a evolução, né? Então, hoje tudo trata-se da explicação, por exemplo, de um possível mecanismo de ação. Usa-se muito biologia molecular, tal, para você acertar realmente ali o alvo e dizer qual a via envolvida no mecanismo de ação. Então, nós temos que acompanhar a evolução. E para acompanhar a evolução, nós temos que investir em equipamentos robustos, né? Então, o principal entrave é justamente acompanhar esta evolução. Quando se fala no estudo, por exemplo, de um produto natural, um extrato de planta, antes nós levávamos aí 6 meses a um ano para ter uma ideia de isolamento e conhecimento de determinados compostos naquele extrato. Hoje nós temos aí equipamento de HPLC acoplado à massa, né, MS-MS, né, 2 vezes MS, e que te dá aí o rastreio com fidedignidade a composição daquele extrato. Então, nós temos que evoluir, né, de acompanhar essa evolução. Então, este é um aspecto extremamente importante. E se não tem investimento na pesquisa, é dureza. Agora, o que falta é a concepção, eu falo em termos de nação, nacional, da importância também de investimento pelo setor privado em relação à pesquisa, né? Então, você observa que nós observamos hoje pequenas mudanças ainda, mas quando a gente compara com alguns outros países, Japão, Estados Unidos e China, principalmente, ainda falta muito para o setor privado investir em pesquisa. E, logicamente, que o investimento em pesquisa numa instituição pública por um setor privado, todo mundo sairia ganhando, né? Deixa eu só fazer um comentário. Eu estava começando aqui a comentar. Aquele comentário que eu fiz com você antes da gente começar a É, live, eu tive a oportunidade de ir lá num centro de excelência, né, de pesquisa em plantas medicinais, que é justamente o da pesquisadora Tu Yu, né? E eles tinham, né, eles na China diziam que tinham 16 centros, né, de excelência de pesquisa em plantas medicinais. Nesse centro, né, ele tinha muito financiamento público, né, do governo, né, mas eles estavam dizendo que eles recebiam de graça, né, de várias, né, indústrias farmacêuticas um conjunto de aparelhos e equipamentos, né, caríssimos, né, em parcerias para poder analisar algumas substâncias, né. E aí a gente, né, foi visitar, ele tinha, se eu não me engano, 8 andares, e em cada andar tinha mais de 60, né, a HPL6, assim, né? Então equipamentos de alta tecnologia, assim, todos trabalhando lá, né? Então, assim, eles analisando substância, né, de várias, né, de grupos de pesquisa, então eles fazendo essa análise ali no centro, né? Aí eu pergunto a gente, tem alguma coisa, né, parecida com isso no Brasil? Quantos HPL6 a gente tem assim numa universidade que pesquisa plantas? Aqui no Brasil, por exemplo. eu acho que
Quem tem o laboratório mais robusto no Brasil deve ser o professor Betão, lá em Ribeirão Preto, extremamente rico. Uhum, Mas tem alguns outros laboratórios, mas não com essa quantidade toda de CG, cromatógrafo a gás ou HPLC nesse sentido, né? uhum, Mas é impressionante. Eu estive na China e visitei algumas indústrias farmacêuticas. Eu estava na universidade em uma universidade em Wuhan, impressionante a infraestrutura, mas muito mais impressionante é a estrutura dos laboratórios farmacêuticos privados, né? Lá eles investem em pesquisa, eles recebem profissionais para fazer estágio de pós-doutoramento, eles recebem estudantes de mestrado, recebem estudantes de doutorado, né? E é impressionante a produção deles. Eles se preocupam com a produção científica ali no laboratório, né? Eu digo, quando é que nós vamos encontrar isso no Brasil, chegar no Brasil? Eu sei que tem algumas iniciativas que não são muitas em termos de laboratórios privados no Brasil, né? Mas ainda falta muito esse tipo de prática, né? Investimento, quer dizer, as indústrias se voltarem também a não só as parcerias com as universidades públicas ou privadas, mas também com esse pensamento de desenvolvimento de pesquisa, né? Quando você desenvolve pesquisa em todos os níveis, não só no setor público, mas no setor privado, né? Você está contribuindo com a autonomia do país, né? Autonomia, principalmente em termos de desenvolvimento de novos fármacos, e você deixa muito essa dependência. Olha só, o Brasil está sofrendo hoje algo da falta de alguns insumos ativos, né? E quando você vai observar esses insumos ativos, eles poderiam ser muito bem substituídos por outros, né? Desde que nós tivéssemos autonomia em termos, principalmente na área da síntese, ou até mesmo na área do isolamento em grandes quantidades nessas indústrias farmacêuticas. Então, eu acho que é um bom momento para que se repense realmente as práticas, principalmente nas empresas privadas, né? E é possível nós fazermos interações que nós poderíamos chamar de interações benéficas entre o privado e o público, e todo mundo sair ganhando com evolução, desenvolvimento, né, dessas pesquisas em todos os âmbitos, né, cada um cumprindo o seu papel, né? sim. Eu acho que tem alguns pontos, né? Eu acho que um é, inclusive, assim, como essas empresas elas funcionam, né, na China, né? Elas, apesar de ser de uma certa forma privada, muitas delas têm de 30 a 50% de participação do governo, né? Então, assim, né, elas têm uma gestão, uma certa autonomia, mas tem um alto investimento, né, público do governo, porque eles entendem que e tem uma, né, o lucro dessas empresas também se reveste como lucro para o país, mas isso tem um alto impacto na estrutura social e em áreas estratégicas, né? Você vê uma das coisas que a gente foi acabando ao longo do tempo foram os laboratórios públicos no Brasil. Né? E a gente está na mão dos laboratórios privados e laboratórios privados multinacionais, né? Então, que não geram autonomia para o nosso país, a gente fica dependente de tecnologia, dependente de insumo, dependente, né, de conhecimento, né? Então, assim, a gente tem uma indústria nacional, né, que tenha financiamento, que aproveite esse potencial e tem um retorno, né, social, eu acho que é um caminho também, né, fundamental, que eu acho que é isso que você está falando, né? Então, uma indústria privada que não pense só a curto prazo, né, no lucro, né, imediato, Isso. né, mas que ele ajude a desenvolver, né?
tecnologia em vista, né? Mas eles sabem que também tem um potencial de ter um retorno privado também, né? E eu acho que também tem essa questão de a gente tem uma ilusão da desregulamentação, né? Então, assim, a empresa privada ela pode fazer tudo o que quiser, entendeu? Vamos desregulamentar, desburocratizar. Mas o que a gente está vendo, né, em muitos países da Europa, né, mas principalmente Índia, né, China, né, que estão, né, puxando esse carro do desenvolvimento de pesquisa hoje no mundo, eles regulamentam, né, o setor, né? Então você pode ter uma atividade privada, mas você tem que, né, seguir certas regras. Não pode fazer qualquer coisa, né? Aqui a gente vê numa crise sanitária, né, um monte de empresa aumentando absurdamente o preço, por exemplo, né? Então assim, uma coisa dessa não pode ser permitido, né? No, né, em nenhum campo, né? Quanto mais na área da saúde, quando a gente está falando de vidas, né? Mas você acho que é fundamental. E falando de retorno da população, né? A Rosimeire aqui perguntou, né? Como é que esse conhecimento cultural, né? Pode voltar, né? Para as populações, né? Com essas indicações terapêuticas, né? E aí eu lembrei bastante né, do ideal do professor Matos, né? Então, o Claro, professor José de Abreu Matos, né? Que teve essa ideia da farmácia viva, mas ele tinha muito essa ideia, né? De entender como é que a população utilizava as plantas medicinais, trazer para o laboratório estudar, né? Avaliar exatamente, né, o que se comprovava e devolver, né, isso para a comunidade, esse conhecimento, né? Então, acho que é algo bem importante, né? claro. Esse que é o aspecto importante, né? Você ter aquele espelho, por exemplo, a preparação, primeiro como é preparado, tudo mais, e depois nós traduzirmos isso no laboratório, né? Uhum. Esse é um aspecto de grande importância, traduzirmos no laboratório. Os meus estudantes que estão aí assistindo, eles sabem que hoje, já há alguns anos, no nosso laboratório, nós só trabalhamos com extrato hidroetanólico. Todos os nossos estudos, nós começamos tudo com extrato hidroetanólico, né? Não tem nada de hexano, acetato de etila, não tem nada disso, né? Porque eu senti na pele, né, a necessidade de nós fazermos estudos que, poxa, que nós possamos realmente aproveitá-los, né? Aproveitá-los, não que não se possa fazer estudos partindo a partir de um extrato hexânico, de um extrato acetato etílico, né? Mas também você pode partir de algo que realmente traduza aquele uso tradicional, né? Os extratos aquosos, hidroetanólicos e tudo mais, né? Então, há Sim. anos nós estamos trabalhando dessa forma e é algo que eu sinto assim os resultados muito interessantes, né? Porque você pode chega até uma formulação final e com uma segurança, né? Uhum. Primeiro, hoje o mundo todo está correndo, né, de extratos que foram submetidos a extrações com solventes tóxicos, né, hexano, acetato de etila, tudo mais, né? Então Sim. há uma grande restrição. Então você tem que comprovar realmente a existência de atividade farmacológica desses extratos que possam realmente serem utilizados com grande segurança.